Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação. E através da interação vão surgindo as dúvidas. E o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Eu falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso, começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tem um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar. Um direcionamento profissional eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês me melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de viver isso, é uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso. Você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Então, gente, vamos começar falando sobre obesidade sarcopênica. Nutrologia de precisão deve ser patient-centered. Patient-centered é focar isso no dia a dia do paciente. E aí, fazendo uma pequena repetição de slide para quem viu pela manhã, a gente está vivendo uma nova era, que é a era dos bilhões. Infelizmente, a gente chegou na era do bilhão de pacientes com obesidade. Esse ano ainda são 800 milhões de adultos e 200 milhões de crianças, mas a previsão para o ano que vem é que a gente tenha mais de 1 bilhão de adultos com obesidade. Esse é o artigo que suscitou toda essa discussão. E a pergunta que a gente tem que ter é: será que é momento de discutir obesidade sarcopênica? Por que a gente não tratou a obesidade
Ou seja, se sabe que a obesidade tem números de pandemia desde a década de 80. Olha o que a gente fez com a AIDS, olha o que a gente não fez com a obesidade. Então, eu queria que levantasse a mão todo mundo que acha que a obesidade é doença. Levanta a mão, por favor. Agora, levanta a mão quem tem uma pessoa dentro da sua casa que fala que a obesidade não é doença. A gente tem pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que de alguma forma a gente não conseguiu convencer. Então, como se convence que a obesidade é uma doença? Primeiro, olhando as definições. Obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante, uma pandemia global. Só que quando você vai olhar para a definição da obesidade, as definições têm mudado ao longo dos anos. E hoje, a mais aceita, ela não vai falar número de IMC. Por quê? Porque já se sabe claramente que o IMC tem um problema no indivíduo muito musculoso, mas você tem pessoas com IMC normal, às custas de baixa massa muscular, que têm inflamação de obesidade. Então, a definição mais precisa é essa quase abstrata, ou seja, é quando você tem uma excessiva quantidade de gordura ou uma anormal quantidade de gordura que apresenta um risco para a sua vida. Essas discussões demoram tanto, e na palavra do professor Ricardo fica tão claro como a gente demorou a entender a obesidade, nesse número aqui, ó, número de 2013. Só em 2013, as sociedades médicas aceitaram de forma uníssona que a obesidade era uma doença. Um problema lá da década de 80. Isso faz com que até hoje tenham pessoas da nossa família, da nossa faculdade, que não aceitem que isso é doença, porque não estudaram. E aí a outra pergunta, se obesidade é uma doença, a gente sabe? Levanta a mão quem acha que sarcopenia é uma doença. Eu acho que mais ou menos todo mundo. Sarcopenia é uma doença que foi diagnosticada não, foi reconhecida como doença em 2015, 2 anos depois da obesidade. E veja bem, quando a gente fala em sarcopenia, a gente quase sempre pensa, ou imediatamente pensa, num indivíduo caquético. Não é isso. A sarcopenia, ela é definida por uma diminuição da quantidade e da qualidade do músculo. Então, indivíduos muito jovens não costumam ter sarcopenia, porque por ser muito jovem, a qualidade da célula é muito boa. Mas a gente poderia talvez chamar eles de pré-sarcopênico, porque a quantidade é tão baixa que assim que ele perder um pouquinho, a funcionalidade vai piorar. Então, falar sobre obesidade sarcopênica é muito complexo, porque são 2 doenças recentes. Mas para falar sobre sarcopenia, a gente precisa das nossas ferramentas. E aí a gente precisa de uma cadeira sem os braços e um dinamômetro. Para que serve a cadeira? A cadeira serve para fazer um teste funcional. Então, você senta e levanta da cadeira durante 15 segundos. Se o paciente, durante 15 segundos, sem usar os braços, conseguir levantar e sentar mais do que 5 vezes, ele não tem a função ruim. E aí ele passa para o próximo passo, que é o dinamômetro. O que é o dinamômetro? É para fazer a função também da qualidade muscular através da força do aperto de mão. E aí o ponto de corte para homens é de 27 quilos e de mulheres é de 16. Essas são as 2 formas de a gente avaliar, num paciente com obesidade, a sua qualidade muscular. Ou o teste de sentar e levantar, ou o teste do hand grip, da força do aperto de mão. Depois, como que a gente vai avaliar a quantidade de massa muscular? A gente pode fazer pelo DEXA, a gente pode fazer por tomografia, pode fazer. Mas a tomografia você não pode pedir só para a composição corporal. E o próprio DEXA, no melhor tecnologia que existe, no máximo 3 vezes por ano. Já a bioimpedância, você pode fazer toda semana, se você quiser, todos os dias, se você quiser. E por isso, por ela ter uma alta acurácia e reprodutividade, ela começa a ser mais estudada, porque ela de fato ajuda a mudar a conduta. Um paciente com obesidade, na sexta-feira, alguém chama ele para sextar. Alguém chama ele para de comer, ou vem aqui, bebe só um pouquinho. Se você não tiver ferramentas diagnósticas e pedagógicas, a chance dele diminuir a aderência é muito alta. Então, mesmo com a medicação hoje, semaglutida, nível 2.4, o número de pessoas que chega a 1 ano de medicação é menor que 2%. Essa é a grande diferença entre a medicação e a cirurgia. A reversão da cirurgia é muito mais rara. A adesão à medicação é muito frequente. Por quê? Porque a gente vive num mundo da pessoa achar que vai tomar a medicação e vai ter uma cura. Não vai. Infelizmente, o tratamento é crônico e, felizmente, esse tratamento já existe. Então, o ponto importante sobre a quantidade de músculo é esse que eu falei mais cedo, o SMI, o Skeletal Muscle Index, que é o peso da massa magra no braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, dividido pela altura ao quadrado. O ponto de corte é de 7 para homens e de 6 para mulheres.
A bioimpedância vai trazer para você esse cálculo já feito. E esse cálculo nada mais é do que o que eu falei, é calcular mesmo braço direito mais braço esquerdo, perna direita mais perna esquerda, dividido pela altura ao quadrado. Qual o erro desse cálculo? É que ele está avaliando massa magra e não massa muscular esquelética. E massa magra avalia água intraextracelular. Se o paciente tiver edemaciado, ele pode dar falsamente aumentado, ou seja, o paciente pode ter sarcopenia e não vai dar que tenha a quantidade de massa muscular baixa. Esse é o grande problema da gente usar massa magra e não usar massa muscular esquelética. Por que a gente usa isso? Não por causa da qualidade da bioimpedância, e sim porque é o estudo mais validado, porque é validado com DEX. Posso usar a bioimpedância? Pode. Quem responde dizendo que pode? A diretriz da ABESA para o tratamento da obesidade, a última ela é de 2016, que vai dizer lá na sua página número 20 que a bioimpedância foi validada com os aparelhos de ultrassonografia, de tomografia, de ressonância, mas ele fala que são as bioimpedâncias octapolares. A diretriz da ABESO, a diretriz da ABRAM, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que eu, Dr. Milton Mizumoto, tivemos a honra de participar, chega à mesma conclusão. Vai falar que a BIA-MF ela é boa para avaliar a quantidade de água e de gordura. Ou seja, as duas vão falar que multifrequencial e segmentado conseguem avaliar água, gordura e massa magra de forma eficaz, de forma com alta acurácia, com alta reprodutividade. Tá bom. Vamos falar agora sobre obesidade sarcopênica. Quem acha que a obesidade sarcopênica é uma doença, levanta a mão. Infelizmente, a obesidade sarcopênica ainda não é uma doença. São duas. Qual é o problema de ser duas? É que você não consegue juntar esse paciente para diagnosticar. Se você não para diagnosticar, você não consegue avançar a sua discussão. Então, pensando nisso, pela primeira vez, até onde eu tenho conhecimento, a ESPEN e a EASO, ou seja, a Sociedade Europeia de Nutrologia e a Sociedade Europeia de Obesidade, se uniram para discutir um caso clínico. E foi um momento marcante, foi 2022, onde eles fizeram um consenso. De lá para cá, apesar de não ser aceito ainda pelo Código Internacional de Doenças, o simples posicionamento como diretriz muda a repercussão do mundo, porque as pessoas começam a ler e começam a discutir. E esse ano a gente teve, agora em janeiro de 2024, a doutora Carla Prado, que estava com a gente aqui ano passado, que é uma brasileira, grande pesquisadora no Canadá, publicando uma revisão sobre obesidade sarcopênica. O que mudou de 2022 para 2024 em relação à obesidade sarcopênica? Infelizmente, ainda não é aceito como uma doença só, apesar da fisiopatologia estar clara. Mas mudou um ponto importante. Agora não se fala mais sobre o diagnóstico da obesidade na diretriz através do IMC. Ela já coloca o diagnóstico através do percentual de gordura. Outro ponto importante. Como a gente sempre fala de políticas públicas, a atenção tem que diferenciar quem já tem, de fato, doenças como consequência dessa obesidade sarcopênica, o que ele chama de estágio 2, paciente que já tem alteração de hipertensão, dislipidemia, disglicemias, ou o paciente que tem uma obesidade sarcopênica, mas ainda não tem nenhuma alteração diagnosticada, vamos dizer assim. A evolução dessa investigação para ser discutida já está claramente fundamentada na fisiopatologia. Mas esse ano de 2024, pela primeira vez, sai um artigo que mostra as doenças que nossos pacientes ficam suscetíveis. Então, alguém se preocupa em doença cardiovascular, insuficiência cardíaca, maior chance do paciente passar por cirurgias cardíacas, aumentar a arritmia, infarto, piorar a qualidade de vida, aumentar o tempo de internação. Tudo isso ocorre mais frequentemente com os pacientes com obesidade sarcopênica. Porque é uma doença difícil de ser diagnosticada. É um paciente que tem excesso de gordura e diminuição de quantidade e qualidade do músculo. É uma doença que vai se perpetuando em si, ou seja, a gordura se entremeia no meio do tecido muscular e vai transformando as mitocôndrias funcionais em disfuncionais, o que na pandemia do Covid foi muito chamado de mitocôndria fantasma. Qual o papel da mitocôndria? Deveria levar o organismo a ser capaz de oxidar gordura, mas essa mitocôndria vai perdendo essa capacidade. O indivíduo come menos, se exercita, mas a resposta dele é pior, não por causa daquele dia, mas pelos anos que vieram antes de incapacidade de manter essa sua massa muscular ativa. Muitas vezes o raciocínio pode ser, bom, mas o paciente já está velho, né? Não vamos fazer nada. O que acontece quando a gente espera em relação a uma doença tão grave como essa?
a doença vai avançando. E hoje já se fala muito sobre osteosarcopenia, ou seja, doença óssea causada por uma má alimentação e por uma inatividade física, que progride de forma muito clara. Quais são as populações que a gente tem que ficar mais atento? Primeiro, qualquer paciente que tenha um aumento do catabolismo. Quando se aumenta o catabolismo? É quando você é um grande queimado? Também. Mas envelhecer é aumentar o catabolismo. Hipertensão, diabetes são doenças catabólicas. A cirurgia bariátrica, ela pode ser altamente catabólica. Por quê? Por esse pensamento de que a cirurgia cura. Não é. Um paciente que usa a cirurgia para se abandonar do sistema de saúde pode ficar pior do que antes. Altamente catabólico. E por isso se vê pacientes com 2, 3 cirurgias bariátricas. Depois, pacientes que têm uma má alimentação e pacientes que têm o efeito sanfona, o efeito ioiô, ou seja, ganha e perde peso, ganha e perde peso. Por que esses pacientes estão em risco? Porque quando você perde peso, você com certeza perde alguma coisa de gordura e alguma coisa de músculo. Mas quando cansa de emagrecer e volta a comer pior como comia antes, dificilmente ele volta a ganhar músculo. Então o paciente está perdendo gordura e músculo e quando engorda, engorda só de gordura. É como se a balança nunca voltasse para o mesmo lugar, como se o ioiô fosse ficando cada vez mais velho. Não sei aí se alguém já jogou ioiô. Ou seja, a gente tem uma doença da vida real, das pessoas que buscam usar a semaglutida, a tirzepatida da vida e usam durante 2, 3 meses para perder muito peso e depois falar, esse remédio não presta mais. A gente está construindo uma pandemia de obesidade sarcopênica. A gente vai sair da obesidade e vai direto para a obesidade sarcopênica, inclusive com pacientes sem de fato ter conseguido ser um indivíduo sem obesidade. Porque quem come menos tem que comer ainda melhor. Então, toda vez que a gente olhar para essa discussão, tem várias maneiras de aprofundar ela. A gente pode falar sobre alimentação, sobre exercício, sobre medicação. E durante esses 2 dias, vocês vão ver muitas discussões sobre muitos desses assuntos. Eu vou aprofundar alguns deles aqui, para que vocês fiquem com vontade de olhar para a obesidade sarcopênica, diagnosticar a obesidade com bioimpedância, fazer a avaliação com dinamômetro, porque se a gente não parar para olhar, a gente faz como o Dr. Tiago Tomás falou mais cedo. Ele pegava um paciente com glicemia controlada, hipertensão controlada, com obesidade, e falava, tá tudo bem, seu risco está controlado. Não está tudo bem, se a gente não aprofundar a discussão, e a discussão tem que ser centrada no paciente. Então esse aqui é o Jorge. O Jorge sempre foi um sedentário convicto, mas é aquele sedentário em que ele se vangloria muito de fazer churrasco, de tomar cerveja, e ainda fala assim, doutor, exercício físico não tem problema não, olha como eu sou forte. Eu sempre fui um fordo, forte e gordo. Será que não tinha problema? Você não faz exercício mesmo, Jorge? Nem o futebol de vez em quando? Nada, nada, nada? Acho que travou aqui a minha apresentação. Ele até fazia exercício físico, mas exercício físico somente quando ele ouvia, abriu o elevador, ele dava uma corridinha ali para fazer exercício. Paciente sedentário, procurou ajuda, tratamento médico, foi evoluindo, foi casando e aos 66 anos ele está com essa composição corporal. Então, uma vez que você confia no IMC, a primeira coisa que você tem que olhar é a proporção de peso, músculo e gordura. Ele tem excesso de peso, excesso de músculo, excesso de gordura, certo? Mas aqui já dá para perceber que existe uma desproporção entre eles, é uma linha como se fosse uma letra C. Ele foi para a consulta, fez a cirurgia e achou que estava curado. E ele começa a ter queixas de cansaço, sem alteração ainda de ecocardiograma. E aí, quando você faz a bioimpedância dele, olha a linha do meio da massa muscular. Isso é um caso real. Tá? Olha como ele era antes. Olha como ele fica depois. Sucesso na diretriz. Olha que beleza. Maravilhoso, seu Jorge. O senhor está de parabéns. Se não parar para olhar, você está dando parabéns para quem está na beira do abismo. Adianta falar para ele, você é doido? Também não adianta. Tem que se exercitar, mas tem que orientar o paciente. E a nossa sugestão de orientação é colocar o paciente no centro da consulta. Então, esse conceito de patient-centered care, que é colocar o paciente no centro da consulta, é, de fato, conseguir dividir para ele o processo de decisão. Por quê? Um paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele já passou por um grande esforço.
Não é à toa que ele volta a engordar. Não é por falta de força de vontade. Não é falar corre mais, come menos. A gente precisa ter o que as diretrizes chamam, e esse aqui é um artigo de uma revista da New England Catalyst, que fala muito que ela vê de visão de futuro, ó. Você tem que ter full transparency, total transparência, ou seja, ô seu Jorge, vai ser difícil tratar. Se o senhor não comer proteína, não há exercício que te salve. Porque não tem exercício que salve, não tem hormônio que salve um indivíduo que não se alimenta com conteúdo de proteína. A proteína é necessária para que o organismo consiga produzir todos os seus hormônios e só depois a sua massa muscular. Mas quando você consegue ser transparente para o paciente e ter esse alinhamento de conversa, olha que interessante, aumenta-se a adesão ao tratamento. O paciente começa a ter mais resultado e isso tem se mostrado custo efetivo, ou seja, tem se mostrado eficaz para as sociedades de saúde, as grandes sistemas de saúde, mostrar que é eficaz dividir o processo de decisão com o paciente. Mas isso é fora do Brasil. O que a gente pode fazer aqui dentro? Ou melhor, o que a gente já tem feito? Hoje, com quase 1.000 médicos formados na pós-graduação de nutrologia do Einstein e mais 60 mil médicos que já passaram pelo treinamento nosso da Nutrology Academy. Então, com a ajuda do Dr. Diogo, Dr. Juliana, que escreveram, mas todo o nosso time que se embrenha diariamente para evoluir essa discussão, a gente desenvolveu esse método que a gente chamou de ABCDFS. Letra A de alimentação, letra B de biomarcadores ou bioquímica, que são exames laboratoriais, letra C de composição corporal, letra D de drogas, ou seja, medicação, suplementação, letra D também diagnóstico diferencial, E de exercício, o F de foco e o S de sono. Nessa publicação, que a gente vai ter o maior prazer em enviar para vocês, se vocês quiserem, a gente aprende a discutir isso durante a consulta. Será que esse paciente precisa de remédio ou de cirurgia? Será que ele precisa de suplemento ou de comida? Será que ele precisa de sono ou será que precisa treinar mais? Será que vale a pena subir na escada depois da musculação ou será que o problema dele é que está faltando alimentação melhor? São discussões que precisam ser aprofundadas. Você não vai ajudar esse paciente aqui dizendo para ele se exercitar só mais e comer menos. Claramente você tem que aprofundar a discussão. E mais uma vez, a discussão do obeso sarcopênico pode ser sobre alimentação, sobre exercício, sobre déficits hormonais. Existem muitas discussões. Mas se a gente tiver que entender o que se faz para a obesidade sarcopênica no mundo, ou seja, qual é o grande objetivo da obesidade sarcopênica, em primeiro lugar, não deixar esse paciente disfuncional. E a disfunção, ela vem antes da piora da quantidade do músculo. Assim como ele se torna funcional antes de ganhar músculo. O que eu estou querendo dizer? Se vocês já foram na academia, com 2 semanas você acha que está muito mais forte. Mas se você fizer a bioimpedância, ela não aumenta. Então, olha que interessante. Antes da massa muscular aumentar, a gente tem um direcionamento de neurônio que faz com que a força aumente. E a gente se torna mais funcional. Então, exercício funcional não é pegar a corda do navio e balançar. Não é jogar o caixote e ficar pulando de um dia para o outro. Funcional é aquela função do seu dia a dia. Então, o objetivo primário da obesidade sarcopênica é aumentar a força para que o paciente tenha mais potência muscular para que ele funcione dentro de casa. Consiga tomar seu banho, consiga ir na rua comprar um bife, consiga andar. E só depois, somente depois de melhorar a capacidade funcional, é que de fato a gente vai pensar em diminuir gordura corporal e com o tempo ver o aumento da massa muscular. Como que a gente faz isso? Se o paciente tem obesidade, claramente ele tem um excesso de nutrientes. Esse excesso de nutrientes que o paciente tem, normalmente é medido através de caloria. E é comumente observado nos podcasts da vida que emagrecer é muito fácil. É só fazer déficit energético. É a mesma coisa que dizer que para enriquecer é muito fácil. É só sobrar dinheiro. Como que sobra dinheiro? É como faz o déficit energético, ou seja, é ganhando mais ou é gastando menos dinheiro? Eu vou levar esse déficit energético fazendo mais exercício ou é mudando a intensidade do exercício? No paciente com obesidade sarcopênica, você tem que diminuir a quantidade total de calorias, mas você não pode, de jeito nenhum, diminuir a quantidade de calorias de proteína. Então, as proteínas elas vêm de 3 ou 4 lugares. Quais são os 3 lugares? Carboidrato, proteína e gordura, e dizem que bebida alcoólica não precisa. Depois, carboidrato, proteínas e gorduras. Se você manteve a quantidade de proteína,
Ou se você conseguiu aumentar, porque provavelmente é uma indicação para esse paciente, o que sobrou para diminuir? Ou carboidrato ou gordura. Agora, você consegue alimento na natureza com proteína e sem gordura? Difícil. Então, por isso que sobra muita oportunidade nos carboidratos para serem diminuídos. Então, a meta da alimentação, da nutroterapia alimentar, da letra A do ABCDFS no paciente com obesidade sarcopênica é diminuir caloria e aumentar proteína. Essa é a meta inicial. Depois que você consegue aderir isso, você vai para a próxima meta do exercício físico, que é como o Diogo estava falando na aula dele. Se a pessoa é totalmente sedentária, ter uma vida mais ativa já é um avanço. Se ele tem uma vida mais ativa, você deve progredir de forma organizada, programada e progressiva, aí sim, para exercício de resistência, ou como a doutora Juliana falou, exercício resistido, que não precisa ser sala de musculação, exercício resistido pode ser sentar e levantar, mas tem que haver um esforço progressivo sobre a massa muscular, porque esse esforço progressivo faz com que o organismo tenha maior capacidade de fato, absorver, inclusive, as proteínas da alimentação. Então, primeiro o exercício de resistência e depois exercício aeróbico. Por que exercício aeróbico? Porque o exercício aeróbico vai melhorar a complacência das artérias e do pulmão. Ao entregar mais oxigênio para aquele músculo, ele vai ter maior capacidade de oxidar gordura. Exercício aeróbico não é subir na esteira. Exercício aeróbico é o exercício que consegue entregar oxigênio para a sua mitocôndria. Quem vocês acham que vai emagrecer? Quem tem mais ou menos mitocôndria? A mitocôndria que tem mais ou menos enzima oxidativa. Tudo isso é treinado. Vamos falar de números. Como a gente foca em números para chegar nessas metas proteicas? Se o indivíduo tem mais de 65 anos, esse aqui tem 66, a gente tem como grande segurança, se ele não tem nenhuma disfunção renal, chegar a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso dia. Faz esse desafio, pega os seus pacientes acima de 65 anos, vê se eles estão comendo 1,5. A maioria dos pacientes está comendo 0,8, 0,7. E especificamente nesses pacientes que acima de 65 anos, é que a gente tem que ter mais atenção com o conteúdo proteico, porque nesse processo de envelhecer, o catabolismo aumenta. E lembra que o intestino e o estômago também envelhecem? Envelhece com esse conceito que é a resistência anabólica, ou seja, você entrega a mesma quantidade de proteína, mas ele absorve menos. Ele absorve menos e tem um maior sequestro de plâncton, então chega menos aminoácido para o músculo fazer a síntese proteica. Mas o meu paciente nem gosta de comer proteína, ele gosta de comer cerveja e croissant. E você tem que comer frango, tem que comer carne, tem que comer ovo. E assim surge a oportunidade para as proteínas. O whey protein é a tradução da proteína do soro do leite. Quando a gente compra o queijo Minas, você jogar na internet, como se faz queijo Minas? Você vê que sobra muito soro. Aquele soro era jogado fora, normalmente dado para porco, e se observou que se desenvolvia muitas bactérias naquele local. Então, o soro do leite pode ter de 25% a 89% de proteína. A indústria pega aquele soro do leite, tira a lactose, tira a gordura, vai aumentando a quantidade de proteína. E aí consegue chegar no whey concentrado, quando ele tem até 90% de proteína, e acima de 90% ele vende como whey isolado. E o hidrolisado? O hidrolisado é quando ele quebra aquela proteína, pega aquela proteína e quebra a molécula. Para quê? Para acelerar a digestão. Quem você acha que é o paciente que vai ter necessidade de uma melhor digestão? Será que é aquele paciente que tem um menor estômago, um menor intestino? Com certeza esse paciente vai se beneficiar de uma facilidade na sua suplementação. Então o whey protein ele é muito estudado porque ele tem uma alta absorção, uma alta biodisponibilidade e, consequentemente, uma maior capacidade de síntese proteica. É só o whey protein que eu posso falar no paciente com obesidade sarcopênica? Não. A gente pode falar sobre HMB, por exemplo. Então, HMB é o hidroximetilbutirato. E esse HMB ele foi descoberto estudando o whey protein, porque 25% de um bom whey protein é leucina, e 5% da leucina vira HMB. Esse HMB ele tem uma capacidade de diminuir o catabolismo. Então, se você tem um paciente altamente catabólico, como normalmente é o paciente com obesidade sarcopênica, ele se beneficia de utilizar o HMB ao longo do dia. E é impossível chegar nas 3 gramas de HMB, que é a dose preconizada, se você estiver se alimentando com whey protein, e até com leucina, porque o HMB é só 5% da leucina, e você não consegue absorver mais do que 3 gramas de leucina a cada 3 ou 4 horas.
Então, a alimentação é aumentar a proteína e diminuir a caloria. E o exercício é dar estímulo para que esse organismo seja programado e progressivo. E como é que fica a medicação? Será que eu preciso? Então, nesse processo de emagrecimento, o que diferencia um paciente com obesidade para outro que não tem obesidade não é comer bem ou comer mal. O paciente magro normalmente come mal também, mas o organismo dele não reage a comer mal com engordar. O paciente com obesidade, normalmente, quando ele come bem, ele tem uma alta resposta adaptativa, ou seja, ele come menos, ele tem o aumento de hormônios que fazem com que ele tenha maior fome e tem hormônios que fazem com que o metabolismo fique pior. Então, todos os trabalhos que avaliam medicação eficaz no tratamento da obesidade com alta terapia cognitivo-comportamental mostram que o grupo que usa medicação tem uma resposta muito melhor. Isso se dá por esse efeito na resposta adaptativa. Então, hoje, com 10 anos da liraglutida no mercado, começam a surgir trabalhos como esse, que vão comparar indivíduos utilizando exercício ou liraglutida, ou os dois, e vão olhar a perda de peso. Esse artigo aqui, publicado na New England, que avaliou 195 pacientes, acompanhados durante 8 semanas, 8 semanas com 800 calorias, e nesses 3 grupos, nos 4 grupos, grupo controle, grupo Saxenda, grupo exercício e o grupo exercício mais Saxenda. Quando a gente vai olhar o resultado, a perda de peso maior foi no grupo exercício mais Saxenda. Mas olha que interessante, a perda de peso foi maior no grupo exercício com Saxenda, o percentual de gordura foi menor, é o grupo que perdeu mais gordura e também teve um aumento de massa muscular. Mas quando a gente vai olhar para a frequência cardíaca, o grupo que usou a liraglutida, então o grupo que só usou liraglutida e o grupo que usou liraglutida com exercício, teve uma frequência cardíaca maior do que o restante. Então, esses análogos de LP1, ele tem um mecanismo de ação para o nosso organismo que imita como se fosse o alimento. Então, a resposta adaptativa é muito menor. O que sugere esse tipo de artigo é que, mesmo que o paciente coma o mesmo, a eficácia dele na perda de peso vai ser melhor, porque ele vai permitir com que o músculo seja mais eficiente, porque a resposta adaptativa está sendo diferente. Então, na prática, olhar para dentro dos artigos e entender essa associação de alimentação, exercício físico, focado na conduta do paciente, é entender que o exercício físico não pode ser feito só 150 minutos ou 75. Ele tem que ser ajustado em cima da frequência cardíaca, que é a carga interna do exercício físico, que o Dr. Milton tantas vezes não mostrou. Quando se fala sobre exercício físico, não é simplesmente vai lá e faz. Ele vai dar conceitos, exercício vigoroso e moderado, não é ir lá na academia e correr até a morte. Os nomes são famosos, HIIT, intervalado, contínuo, longão, mas tudo isso é remédio para a nossa mitocôndria. Um exercício de alta intensidade, ele consome muita caloria, mas pouca caloria vindo da gordura, muito da glicose. E isso faz com que o indivíduo consiga aumentar a sua oxidação mitocondrial. Mas o exercício de alta intensidade intervalado e o longo e lento faz aumentar o número de mitocôndrias. Então, você pode chamar de remédio, ou pode chamar de comida, ou você pode chamar de exercício. Mas tudo tem um mecanismo de ação dentro do nosso organismo. Se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar a discussão. E se a gente não avança a discussão, a gente não consegue, de fato, ajudar o nosso paciente. Então, a gente precisa entender que, definitivamente, você não é o que você come, você é o que o seu organismo consegue fazer a partir do que você come. E o seu organismo não é feito só das suas células. Você tem vírus, bactérias, todo um microbioma que faz parte do seu organismo. Você não é o que você come, você não é o que você treina, você é como o seu organismo reage à alimentação e exercício físico. Se a gente centrar isso no paciente, ele tem aderência. E com a aderência, o resultado vem. O principal poder não é o remédio nem a cirurgia. É você, médico, prescrevendo, orientando e ajustando. Muito obrigado. O que nós vamos conversar hoje é uma coisa que é moderno e atual. É exatamente a gente saber para que serve a cirurgia bariátrica e metabólica no contexto das novas medicações, que a gente sabe que elas funcionam, são seguras e elas têm resultados bons, pelo menos a curto prazo, já que o segmento maior deles é com a semaglutida, de 3,5 anos, que foi publicado pelo estudo SELECT há algum tempo atrás, em dezembro.
Esses são meus conflitos de interesse, que alguns deles relacionados com essa apresentação. E a gente sabe que obesidade é uma doença crônica e progressiva. Obesidade não é somente um fator de risco, porque fatores de risco se prevêem, se orienta, se educa e não se trata. Isso é um dos grandes problemas do tratamento da obesidade hoje. A sua estigmatização, seus preconceitos vêm onde existe uma ideia na cabeça das pessoas que a obesidade não deve ser tratada, deve ser prevenida. Isso seria um assunto para 2 horas de conversa. Mas olha só o que a obesidade faz. Ela vem junto com mais de 240 complicações. Então é uma doença que anda de mãos dadas com diversas doenças. E sem dúvida, não há bala mágica para a obesidade. Esse é um editorial que nós escrevemos junto com 3 endocrinologistas de fora do país, no Lancet do ano passado, em julho do ano passado, onde a gente mostra que não existe competição de orientação de estilo de vida, dieta e companhia, não existe conflito com medicação, não existe conflito com cirurgia, porque uma doença complexa que causa 240 complicações ou mais, ela não tem uma alternativa de tratamento só. E a gente tem hoje, olha só, isso é um gráfico de evolução das medicações que a gente tem até hoje, a tirzepatida. Vejam só que a perda ponderal vem sendo cada vez maior com as novas drogas, porém ainda a cirurgia metabólica é aquela que tem maior eficiência e maior durabilidade estudada. A gente só tem 3,5 anos de seguimento nos pacientes tratados com a semaglutida. Então, a gente não tem seguimento ainda a longo prazo. E esperamos, e vai ter logo, logo, sem dúvida. O que tem no canal de produção dessas novas drogas? Existe uma combinação de um análogo da amilina, outro hormônio gastrointestinal, e a semaglutida, que é um análogo do GLP-1, que é a cagrilintida mais semaglutida, que nos estudos fase 2 e fase 3 tem uma perda ponderal muito impressionante a curto prazo, e veja, não tem platô. A curva aqui no vermelhinho embaixo, ela só é descendente. A gente tem o triplo análogo, o análogo do glucagon, do GIP e do GLP-1, da mesma forma, há 48 semanas, com uma perda de peso ainda na curva descendente e muito favorável, cerca de 25% do peso total. Mas se lembrem, como eu comecei, a gente tem uma doença crônica e progressiva com fundamento biológico. Obesidade não é uma escolha errada, não é um defeito de personalidade, não é uma doença psiquiátrica, é uma enfermidade com uma base genética muito forte, e sendo ela de origem biológica, genética, nós temos diferentes respostas que vocês veem nesses diversos gráficos, são em curva de Gauss. As respostas biológicas, onde temos a mediana da resposta a qualquer intervenção listada aqui em cima, outliers, aqueles que respondem pior ou aqueles que respondem melhor. Então, obesidade não tem bala mágica e tem várias respostas diferentes. E muito se tem enraizado na cabeça que as cirurgias funcionam por restrição e má absorção. E não é bem assim. Restrição leva a um sentido de proibição, de eu não posso, não dá. Isso não funciona. Restrição leva ao paciente, a gente conversa, uma relação difícil entre paciente e cirurgião, por exemplo. E lembre-se que os remédios, a semaglutida, por exemplo, a tirzepatida, elas não funcionam obstruindo a boca do paciente. A seringa não serve como restritor à alimentação. Ela é baseada no mecanismo fisiológico. Então, por que pensar que a cirurgia fosse diferente? E malabsorção não é um mecanismo. E eu vou mostrar por quê. Malabsorção é um efeito colateral pouco desejado. Se fosse bom, não começava com má. Então, a gente precisa mudar de ideias. Veja só, se eu fizer grandes ressecções intestinais, por qualquer doença, trauma, doença, isquemia mesentérica, e eu sobrar com 2, 3 centímetros, 20 a 30 centímetros, 3 metros de intestino, 1,5 metro de intestino, eu tenho uma má absorção. Só que os doentes respondem com hiperfagia. Então, por que então a má absorção seria um mecanismo? E mais, no clássico exemplo da derivação jejum-ileal, olha só, tem um canal de absorção, canal comum muito curto e muito intestino desviado. É um modelo de má absorção. Os doentes evoluem com menos fome e mais saciedade. Então não é a má absorção que leva ao resultado. Era uma cirurgia muito potente do ponto de vista de perda ponderal e de efeitos metabólicos. Só que, infelizmente, um bom percentual, mais de 25%, para ser mais exato, 27,5% em 20 anos, morriam
por cirrose biliar secundária ou por desnutrição de difícil tratamento. Então, a cirurgia e remédios funcionam, os remédios modernos, muito parecidos. O objetivo é diminuir fome, aumentar a saciedade. Então, as cirurgias metabólicas mais feitas, o bypass Y de Roux e a gastré vertical, funcionam parecidos com a medicação, e através de um monte de mecanismos que a gente poderia passar 2 dias conversando, que são aqueles mecanismos que levam ao indivíduo ter menos fome e mais saciedade. Por que eu consigo identificar hoje e tentar convencer cada vez mais a população, o público, que é uma doença crônica e progressiva que precisa de tratamento a longo prazo? Essa extensão do estudo STEP, que é o estudo da semaglutida para a obesidade, e olha só, com 68 semanas os pacientes pararam de tomar semaglutida e, com certeza, parei a intervenção, existe reganho de peso. Por que eu trago isso para a gente sempre lembrar? Eu vou mostrar até o próximo, a tirzepatida, que é um estudo interessante que saiu ano passado também, o finzinho. Tirzepatida até 36 semanas, todos perderam peso e foram randomizados em 2 grupos. Um voltou a tomar tirzepatida e o outro não tomou. Tomou placebo. Obviamente, o que tomou placebo teve um reganho de peso. Ninguém, se vocês forem ler em imprensa hoje, o que se fala por aí, existe muita crítica. Olha, veja que absurdo, os pacientes têm que continuar tomando remédio, mas eu aposto que vocês não escutam isso com a hipertensão, com a hipercolesterolemia, porque se parar de tomar o remédio para a pressão vai aumentar, mas é óbvio, para a obesidade, pela estigmatização da enfermidade, existe um pensamento comum que é um fator de risco que não deve ser tratado. Então, a manutenção de medicação é algo que ainda é pouco aceito, apesar de ser muito óbvio, como a gente vê nesses 2 estudos. Cirurgia metabólica tem coisas interessantes. A gente tem estudos de 20 anos, é um estudo sueco chamado Swedish Obesity Subjects, onde vai sair o 30 anos agora. Eu vou mostrar um slide que foi apresentado ano passado, mas olha só, prestem atenção aqui no bypass gástrico, aqui na última curva. Se eu comparar com semaglutida para obesidade, que tem pouco tempo de seguimento, com 15% de perda ponderal, tirzepatida para obesidade, semaglutida para diabetes, que perde menos peso, nós temos o bypass gástrico em Y de Roux aqui, com uma perda de peso sustentada e significativa de mais ou menos 24,5% em 20 anos. Então, a gente tem uma forma, uma indicação terapêutica de uma operação que tem efeitos a longo prazo bem sustentados. Esse é um resumo de todos os estudos randomizados e controlados que compararam cirurgia com remédios em relação a desfecho glicocêntrico somente, glicose, que tivessem mais de 2 anos de segmento. Em todos os estudos, o tratamento cirúrgico teve melhor desfecho glicocêntrico, controle glicêmico, do que o melhor tratamento clínico. Nós estudamos em pacientes com doença renal por diabetes, e nosso desfecho primário era microalbuminúria. Então, eram doentes com doença renal por diabetes mais obesidade, estágios iniciais, estágio 1 e 2. Vejam que interessante, a cirurgia tem uma média de 46% menor de albuminúria, de lesão renal, quando comparado ao melhor tratamento clínico. Aqui, quando a gente desenhou esse estudo e publicou em 2022, os 5 anos no Lancet, a gente, como desenhou há 10 anos atrás, não existia semaglutida, só a liraglutida. Então, a gente usava a lira 3 mg, que é o Saxenda, mais inibidor da SGLT2, que tem comprovação de diminuição de doença renal, e a gente mostrou que a cirurgia tem superioridade pelo menos até os 5 anos. Recentemente publicado, eu participei junto desse estudo, bypass gástrico contra tratamento clínico em relação a controle da hipertensão. Então, também não estou dizendo que seja uma indicação primária, mas aqueles pacientes que têm indicação com hipertensão, principalmente a refratária a tratamento clínico, onde o indivíduo toma mais do que 4 medicações antihipertensivas, a cirurgia teve melhores desfechos. Em relação ao fígado, os pacientes submetidos à gastré vertical ou o bypass, quando comparados com a liraglutida aqui, existe um controle da esteatohepatite não alcoólica, novo nome da MAFLD-MASH, e diminuição de um estadio, pelo menos, de fibrose, coisa que a liraglutida não conseguiu. Provavelmente a SEMA e a tirzepatida devem conseguir, mas ainda não tem estudo nível 1. Esse é o randomizado e controlado da cirurgia com mais tempo de seguimento, são 10 anos.
Aqui, não interessa, eu mostro para vocês que a cirurgia tem maior perda de peso, em 10 anos tem, mas aqui não tem o melhor tratamento clínico, é um estudo desenhado há 15 anos, não tinha nada, mas o que me interessa é chamar a atenção a vocês. Além de controle glicêmico, existe no grupo cirúrgico menor número de complicações micro e nenhuma macrovascular. Então, assim, isso é um estudo pequeno, ok? Não tinha a menor indicação disponível, porque é um estudo também desenhado há muito tempo, mas é uma pista que tratar diabetes e obesidade hoje é prevenir complicações e eventos cardiovasculares. E a cirurgia mostra sucesso com isso. E a cirurgia tem cada vez mais aumentado o volume com menos complicações, menor mortalidade. Então, é uma intervenção extremamente segura. Complicações em centros com alto volume e treinamento da equipe cirúrgica multidisciplinar, mortalidade, contando pacientes graves e não graves, está ao redor de 0,09%. Menos que 0,1%. Com eventos adversos sérios que requerem uma internação ou reintervenção estão por volta de 1,8%, mesmo em doentes graves, pré-dialíticos, por exemplo. Em relação à mortalidade cardiovascular, nunca é pouco a gente recordar. O estudo SELECT, que eu já mencionei, publicado no finzinho do ano passado, onde a semaglutida 2,4 miligramas mostrou uma diminuição de 20% dos eventos cardiovasculares. Mas se a gente olhar com detalhes esse estudo, a gente vê que o maior efeito são nas duas primeiras colunas, no sobrepeso ou no IMC até 35. Então, não há comprovação de efeito significante nos IMCs acima de 35. É algo que a gente tem que levar em consideração. Segundo, 27% dos pacientes, eu não sou contra a medicação de forma nenhuma, a gente usa muito em conjunção, em conjunto com a cirurgia no pós-operatório em diversas circunstâncias, mas 27% dos pacientes largaram a medicação precocemente por efeitos colaterais. Então a gente vai, por isso que cirurgiões deveriam ficar calmos. Tem pacientes para todo mundo, tem indicações e tratamentos medicamentosos e cirúrgico para todo mundo, não tem nenhum problema. Nós não temos ainda evidência nível 1 com a cirurgia e evento cardiovascular, mas esse estudo aqui retrospectivo de corte grande, 2.200 pacientes operados, gastré vertical e bypass, mais bypass do que a gastré vertical, contra 11.000 não operados, mostrou que a gente tem uma redução de mortalidade, de eventos coronarianos, nefropatia, insuficiência cardíaca, AVC e fibrilação atrial, em números significantes. E o número necessário para tratar é 13. Operando 13 pacientes, uma vida pode ser salva. Como eu disse para vocês, o estudo SOS, que dos 30 anos foram apresentados no Congresso da Sociedade Americana de Diabetes, o ano passado, em julho, olha que interessante, nos pacientes com diabetes, há uma diminuição de risco cardiovascular de 35%, é 20% no SELECT, e, tudo bem, esse não é um estudo randomizado e controlado como é o SELECT, e a gente tem 30% naqueles sem diabetes. Então, o que mais se beneficia da cirurgia em relação ao risco cardiovascular são os portadores de diabetes. Esse é o nível 1 de evidência, nós somos um dos centros, um estudo multicêntrico mundial, que nós estamos comparando cirurgia metabólica versus semaglutida, um SELECT tendo a cirurgia num dos braços. E em 5 anos a gente vai ter provavelmente o que a gente, sim ou não, cirurgia tem ou não tem evidência para diminuição de risco e mortalidade cardiovascular. Hoje a gente não tem evidência nível 1, então eu não consigo dizer para vocês que tem sinais indicativos que a gente pode sim mudar o curso da história cardiovascular dos pacientes. E o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso Centro de Obesidade e Diabetes, lá no Oswaldo Cruz, é que decisões são muito mais importantes que incisões. A porta de entrada do nosso centro lá não é o cirurgião. Da mesma forma que não existe o centro da semaglutida, centro da insulina Lantus, não pode ter um centro de cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica é uma opção terapêutica. A gente tem um centro que trata a doença, a obesidade e suas complicações. E, no nosso raciocínio, é pré-histórico retirar a medicação. Ficou escuro aqui, mas aí é um homem neandertal que está lá atrás. Então é pré-histórico a gente pensar, eu não vou usar medicação porque eu operei e salvei vidas. Eu faço meia-culpa, quando nós começamos isso, mesmo na residência no HC, operei, tirei insulina, tirei medicação, o doente está abençoado e vivo para sempre. E que não é verdade.
E a gente aprender com os cardiologistas. Se a gente tem uma revascularização do miocárdio, seja ela cirúrgica, seja ela por hemodinâmica, por que a gente não aprende com eles? A associação de medicações pós-stent, por exemplo, diminui a mortalidade e diminui o evento cardiovascular secundário. Então, a gente precisa saber que a gente tem que ter aliados para esse contrato, para esse paciente. Então, por que não cirurgia mais farmacoterapia? Esse é um estudo que nós fizemos em colaboração com outro banco de dados sueco. Sueco é um indivíduo com medicina socializada, o doente vai sempre no mesmo médico e eles conseguem um controle a longo prazo, tanto que os 30 anos de segmento é de um outro banco de dados sueco. E a gente viu aqui nesse estudo que todos são operados, porém, mesmo nos operados que tinham no primeiro ano o diabetes descontrolado, eles tinham uma mortalidade maior do que aqueles que tinham o diabetes controlado. Então, por que eu vou esperar? Eu vou manter a medicação para ter um controle glicêmico mais eficiente e melhorar a sobrevida desses meus pacientes. Será que as medicações funcionam da mesma forma no operado e no não operado? Esse é um estudo randomizado e controlado, onde o desfecho não era peso, era pacientes que recidivaram o diabetes depois de cirurgia metabólica. E como desfecho secundário era a perda ponderal. E sim, a medicação, aqui no caso a liraglutida, funciona tão bem quanto no doente operado versus o não operado. Esse é outro estudo randomizado e controlado com a liraglutida, onde poucos pacientes, o estudo foi interrompido por causa da pandemia, em poucos pacientes que tiveram perda de peso insuficiente ou reganho de peso pós-cirurgia metabólica, HCE vertical principalmente aqui, foram randomizados em placebo e liraglutida. Vejam que interessante, a liraglutida tem perda ponderal sustentada em 24 semanas e significante com, de novo, sem platô. Então, sim, os remédios funcionam até melhor no paciente operado contra o não operado. Outro estudo que reforça isso agora com a semaglutida, pegaram doentes com menos de 20% da perda de peso total, 18 meses depois da cirurgia, pelo menos, e todos que permaneceram com IMC acima de 40 contra pacientes não operados com IMC acima de 40. E deram semaglutida entre 0,5 de meio miligrama até 2,4. Vejam que interessante, a perda ponderal é superponível. Então vejam que os remédios funcionam com segurança e com a mesma eficácia, seja o indivíduo submetido à cirurgia ou não. Quais são as perguntas que estão ainda na cabeça da gente em relação à farmacoterapia no mundo real? Primeiro, a aderência a longo prazo. Ser picado toda semana, em alguns pacientes, perturba. Então, é um ponto a ser pensado. Polifarmácia, o doente toma semaglutida, mais antihipertensivo, mais estatina, mais hormônio da tireoide, ele é um indivíduo que está cansado de medicação. Eu sei que existem drogas de administração semestral ou quadrimestral em desenvolvimento. Talvez isso seja um alívio para os pacientes, mas agora a aderência a longo prazo é questionável. Segundo, o custo, tanto para o bolso do indivíduo quanto para os sistemas de saúde, público ou privado. O acesso à medicação. Temos medicação, mas o acesso a elas no mundo inteiro é difícil, não tem medicação. O Monjá, o Egovia, o SEMA 2,4 miligramas do Brasil, aprovado em agosto do ano passado, não tem disponibilidade por falta da produção da caneta, do plástico. Então, a gente tem problemas de acesso à medicação. Polifarmácia, já falei. Tolerabilidade, lembre-se dos 27% dos pacientes que não conseguem tolerar a medicação por efeito colateral. A eficácia a longo prazo, não sabemos o que é um indivíduo tomando todo mês, toda semana, por 7 anos, por 10 anos. A gente não sabe. Provavelmente serão bons, mas os resultados com poucos efeitos colaterais, mas não temos dado. Lembre-se que o SELECT mostrou que IMCs de sobrepeso e obesidade grau 1 são os melhores resultados. E os resultados com os doentes acima de 35 de IMC e 40? Temos? Não temos. E aí vem o que os cirurgiões, meus colegas, estão vivendo. Estão vivendo numa crise de identidade gigante. E o que está acontecendo? Estão começando e esse slide, essa fotografia, posso fazê-la, porque afinal sou cirurgião, é cirurgião mexendo tripa, inventando uma operação para se colocar contra as novas medicações. Talvez até inconscientemente, alguns conscientes, outros inconscientemente. Então a gente precisa pensar que
qualquer intervenção sobre o indivíduo tem que ter comprovação de segurança e eficácia a curto, médio e longo prazo. Então não adianta eu chegar para vocês, um grupo de não cirurgiões, falar assim, eu inventei a cirurgia de Cohen, eu vou juntar o átrio esquerdo com o ilho terminal e vai funcionar tudo, porque nas minhas mãos funciona. É engraçado, mas acontece nesse congresso de cirurgia. Nas minhas mãos funciona, porque eu faço melhor. Eu garanto que a semaglutida na mão da Ana, do Guilherme, de vocês sentados atrás, funciona igual. É exatamente igual. Então a gente tem que sair dessa crise de identidade, fazer terapia e trabalhar juntos com todo mundo. E o que eu mostro para meus amigos para eles se acalmarem? O MOMS é o nosso estudo que eu mostrei para vocês de desfecho microvascular. Se eu pegar o estudo com a tirzepatida, que é o SURPASS 1, que é pessoas com obesidade e diabetes, e comparar a perda ponderal, olha só, cirurgia continua tendo uma perda ponderal maior, não precisamos de crise de identidade. Nós precisamos mostrar que sim, a gente pode ter uma coisa que funcione um com o outro. Não precisamos competir, não adianta pegar a strip e juntar ilho terminal com o átrio esquerdo, que numa hora não vai dar certo. E a gente tem aqui uma escala dos pacientes vivendo com obesidade e diabetes. Acesso à cirurgia, otimistamente, é de 1 a 3%. E se a gente for perguntar por que só operamos 1 a 3% dos elegíveis, também podemos passar a tarde inteira, mas vocês terem na cabeça, é medo do paciente da cirurgia, eles acham que é muito arriscada e mortal, que eles vão morrer na cirurgia. E segundo, é muito interessante, se o paciente falha com mudanças do estilo de vida, e pergunta para ele, o que você vai fazer para melhorar? Eu vou fazer outro exercício e eu vou comer outra comida. Isso você toma remédio, e o remédio não funciona, porque a gente tem não respondedores, é uma doença biologicamente ativa. O que eles falam? Suspenda a medicação e vou fazer dieta, atividade física só, que a gente sabe que sozinha, como tratamento a longo prazo, não é das melhores opções, tem que vir junto com alguma coisa. E medicação com muito otimismo, 10% tem acesso e usa. Então a gente tem que achar alguma coisa, porque a gente vai ter os não respondedores para ambas as terapias, para a cirurgia e para a medicação. É a hora da gente trabalhar juntos, sem dúvidas, com vocês, com a medicação e o cirurgião. É a hora de se entender isso e passar essa crise de identidade. Finalmente, as medicações boas vão continuar melhorando. Lembra? Cagri mais Sema, Retratrutide, que é o triplo análogo, vão continuar melhorando, não tem dúvida. E é melhor para os pacientes, porque quanto mais pessoas procurarem tratamento, melhor para elas e melhor para quem vai receber esses pacientes. A gente tem mais opções para tratar esses indivíduos. A gente tem que se preocupar com o custo a longo prazo. Custo a longo prazo inclui cirurgia e medicação. É um negócio caro. A cirurgia se paga quanto mais complexo for o doente precocemente. Medicação não vai se pagar, porque é uma doença crônica e progressiva. Mas isso é o que a gente pensa hoje. E o doente melhorando, gastando X mil reais por mês, mas ele não tem estente coronariano, ele não faz diálise, ele não vai ao pronto-socorro com fibrilação atrial. Então, acho que a gente tem mais opções para esses pacientes e o custo-efetividade tem que ser muito bem pensado, porque às vezes o investimento inicial é melhor e se colhe frutos a longo prazo melhores. As medicações pré-operatórias, aqui em cima, vão ajudar pacientes mais graves, aqueles com IMC gigante, aqueles com insuficiência cardíaca, cirróticos, por exemplo. Remédios de cirurgia, provavelmente é melhor, a gente vai conseguir o dinheiro para hoje começar a estudar, hoje não, mas esse mês de março conseguimos o ok de uma empresa que vai fazer o suporte financeiro de medicação mais cirurgia versus só medicação para doentes com IMC acima de 50. Então, a gente vai provar que talvez medicação mais cirurgia é melhor que só cirurgia ou que só medicação num certo nicho de pacientes. E a gente, quanto mais opções seguras e eficazes, mais gente vai procurar o tratamento. E olha só como está mudando. Em Malta, tudo bem que é um buraquinho, o ministro da Saúde começou a pensar, se eu pagar a cirurgia, eu economizo dinheiro em remédios. Ele está certo ou não? Enviesadamente, como cirurgião, posso dizer que sim, mas eu não sei se isso a longo prazo vai estar certo. E seguradoras norte-americanas, se algumas delas foram obrigadas a pagar pela medicação, estão facilitando o acesso da cirurgia. Então, é que aqui não tem cirurgiões. Se tiver, deve ter um ou dois, poucos, cirurgiões. A gente
vai ser uma opção mais barata. Eu brinco que numa festa nós somos aquelas pessoas que são as mais simplórias, mas são aquelas que gastam menos, enquanto as outras são as pessoas muito bem vestidas com sapatos de $2.000, mas a gente pode ser o mais feinho, mais eficaz. Então a cirurgia hoje está nesse ponto. A cirurgia é uma opção mais barata e custo-efetiva. Finalmente, como as medicações vão mudar as indicações cirúrgicas. Isso é uma opinião pessoal, não tem nenhuma evidência. IMC acima de 35, sem controle das complicações, é um indivíduo que a gente vai ter que pensar em cirurgia. Obesidades extremas, seguramente a cirurgia será uma indicação primária, com medicação adjuvante. A gente faz de rotina no nosso serviço, mas é uma opinião de experts, não é evidência científica, mas deve ser. Terceiro, aqueles que têm resposta subótima ao tratamento clínico, são indivíduos que vão se favorecer com a indicação cirúrgica. Mais jovens, que têm a vida inteira para medicação, quando tiverem medicações semestrais, anuais, quem sabe? Agora não temos. Então, provavelmente, esses indivíduos, desde que, obviamente, tenham sua indicação cirúrgica, vão se beneficiar. Pacientes com insuficiência cardíaca ou cirrose, que precisam de um downgrade da sua fibrose hepática, a cirurgia, por enquanto, é melhor, apesar que tem novas drogas saindo para isso também, mas, por enquanto, a cirurgia é melhor. Pacientes com insuficiência cardíaca, não de fração de ejeção preservada, SCC, descompensada com diminuição de fração de ejeção, a cirurgia tem bons resultados. Pacientes fazendo diálise, para a gente fazer uma ponte para o transplante. Lembre-se que MC de 35 para cima no Brasil exclui pacientes da fila. Então, a gente diminuindo esse MC, repõe o doente na fila e até retarda a progressão da doença renal. Estamos gerando evidência, mas não temos ainda, mas é uma coisa para se pensar. E, dependendo do gestor da saúde, é uma indicação com custo-efetividade mais eficaz. E hoje, não pensamos mais num tratamento em pirâmide. Primeiro dieta, depois não sei o quê, depois. É tudo junto. Veja, há uma intersecção de todas as opções terapêuticas. Todos trabalham juntos, sem exceção, e os doentes são avaliados nessa nova era de medicina de precisão, individualmente, para a gente obter os melhores resultados. Muito obrigado.